Graça e paz, amados. Vamos fazer mais uma reflexão aqui na palavra do Senhor. Hoje nós vamos discorrer aqui Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 24. Vai falar aqui a parábola do filho pródigo. Então, Jesus nos ensina muito aqui com relação à a convivência do homem no lar, a convivência entre pai e filho, e também ele nos ensina muito aqui, e ensina principalmente aos mais jovens, porque essa palavra, essa parte aqui, essa passagem, ela vai ser muito endereçada aos jovens, e essa palavra hoje Deus me tocou muito, para que eu falasse assim, pensando mais nesse público, nos mais jovens, vá lá e fale dessa passagem. Uma passagem muito pregada pelos pregadores, é muito conhecida no meio cristão, porque ela traz à tona assim, um assunto muito importante, que é o assunto família. Né? Então, a gente tem um caso aqui peculiar. E nos dias que vivemos hoje, muitos jovens cometem esse engano. Você vai para uma terra desconhecida, vai desafiar uma terra desconhecida. Ou seja, você vai desafiar um campo que você não conhece. Então, isso é muito típico, assim, típico de alguns jovens, de tentar desafiar o perigo, coisas que ele não conhece e são oferecidas. Então, esse jovem aqui, ele traduz para os dias de hoje muitas situações que nós vemos aí de pais que hoje estão sofrendo por conta de alguns problemas que os filhos têm trazido para dentro de casa ou fora dela, como a rua, né? Muitos hoje estão jogados na rua porque desobedeceram aos pais, não ouviram os conselhos do mais velho, não buscaram um pastor para orientar, uma pessoa com mais idade, que conheça a palavra de Deus. Então a pessoa rejeitou tudo isso e tentou por si próprio fazer uma situação e descobrir os males que o mundo oferece. Porque aqui, se uma pessoa mais velha, já mais experiente, quando vai para um lugar distante, isso aconteceu comigo, quando eu fui para um lugar mais distante, eu já tinha uma certa maturidade, já um homem com mais de 30 anos, então já tinha uma certa. E eu caminhava com Jesus. Nessa época eu já caminhava com Jesus. Antes não. Então, para mim, Jesus estava no barco. Então, com Jesus no barco, não há naufrágio, não há. Então eu fui. E graças a Deus, Deus me deu uma transformação de vida. E agora eu estou aqui falando do amor dele para vocês. Veja só. Então, o que diz aqui, ó, no versículo 11, diz assim: Jesus disse ainda, conversando aqui, um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero o que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. Ou seja, ele estava cobrando do pai a herança dele, a parte dele. Então, assim, olha só, o pai repartiu os bens entre os dois. O pai, parte dele, ele vai levar. Ele é dele. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Veja, aqui a gente já percebe que quando ele fez isso, ele estava querendo ir embora, na verdade, sair dali, da, dos cuidados do pai, para conhecer coisas novas, aventuras. E muitos jovens que estão ouvindo esse vídeo aí, vão ver esse vídeo, vão ligar, assim, entrar no canal e vão ver essa mensagem e vai bater com a história dele, que tentou em algum momento desafiar o pai, desafiar a família, e ir para uma terra estranha e perder tudo. E hoje está morando na rua. Muita gente está nessa situação, em meio a um vício, está jogado mesmo no buraco. Mas eu digo a você, meu amado, Jesus está com a mão estendida. Se você quiser, ele vai fazer uma transformação, uma obra na sua vida. Então, somente creia que o nome de Jesus tem poder para transformar.
Então, veja só, ele já tinha articulado isso aqui. Imagina eu que já tinha articulado, pegar esse dinheiro aí, ir para um lugar para viver as coisas, aquelas felicidades que o mundo oferece, né? Noitada, mulherada, balada. E aí, quando a pessoa vê que acorda, diz: eita, levaram foi tudo que eu tinha. Então, isso acontece muito. Aconteceu naquela época e hoje acontece muito. Muita gente é induzido por imaturidade, por pessoas maldosas, que são condutores do inimigo. São usados pelo inimigo para afrontar você, a sua integridade física, destruir você, lhe roubar, tirar o que você tem. E você não está vendo, porque você é imaturo. Você está desafiando uma coisa que você não conhece, um terreno que você não conhece. Então, veja só o que acontece aqui. Ó. Então, ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. Então, veja só, ele foi para lá, encontrou coisas bonitas, né? Imagino eu aí, aquela cena, né, com da prostituição, né? Então, muita bebida, a bebedeira. Então, ele foi induzido ao erro. Então, foram saqueando ele, foram tirando o que ele tinha, explorando. E chegou uma hora que o rapaz ele se vê sem nada. E quantas pessoas hoje que tinham dinheiro e perderam tudo isso? Por quê? Porque não viram os mais velhos, não viram o conselho do pai, não deu importância à palavra de Deus. Muitas pessoas escarnecem a palavra de Deus. Tem pessoas que riem da palavra de Deus, mas lá na frente vai dizer: eu estava errado e arrependido. Senhor, ajoelho diante de Deus, mas ele está ali, ó, ele está para lhe receber, ele está para lhe abraçar. O Deus é amoroso. Ele vai entender que você falhou porque você era ingênuo, era inocente. E aí você se arrepende com o coração contrito e Deus vai te pegar. Ele está com as mãos estendidas, querendo te tirar do lamaçal. Você que está vendo essa mensagem aí e que está numa situação de desesperança, quase achando que é o fim de tudo, querendo até tirar sua própria vida. Jesus é a esperança. Ele tem uma solução para a sua vida. Creia nisso. Creia nisso. Entregue sua vida a Jesus, o caminho a Jesus, e ele vai cuidar de você, vai deixar você limpinho, por dentro, por fora. Arrependa-se dos seus pecados. E ele vai fazer uma obra maravilhosa. Quantos homens e mulheres hoje estão à frente de ministério de Jesus, que foram da rua, foram tirados da sarjeta, e hoje são homens que andam de cabeça erguida, tem ministério, milhares de pessoas seguindo essas pessoas, porque são pessoas que Jesus resgatou. Então, entregue seu caminho ao Senhor. Veja o que acontece aqui mais para frente. O rapaz já havia gastado tudo. Quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade, então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda, a fim de tratar de porcos. Meu amado, veja, eu saí de um lugar com bens. E eu imagino aquele jovem saindo, porque ele, naquela época não tinha cartão de crédito, de débito, não tinha banco para você pegar o dinheiro, jogar aqui num banco e chegar lá na Europa e você sacar o dinheiro. Não era assim. Então, imagina ele sair com uma pequena comitiva, com animais, né? Levando aqueles bens ali, e também o que ele tinha de recurso financeiro, talvez pedra preciosa, alguma coisa desse tipo também. Então, ele foi. Mas ele não tinha preparo, não tinha experiência de administrar. Diz aqui a história que é o mais moço. Talvez o filho mais velho dele tivesse ciência das coisas, porque o pai já tinha vivido a administração com o pai, aquela coisa. Então, ele não tinha esse preparo. E a gente sabe que para administrar dinheiro, recurso financeiro, você tem que ser preparado. Porque tem muita gente aí querendo levar o que você tem. Tem muita gente que acorda de manhã maquinando quem ele vai tirar. Então tenha cuidado. Pega essa frequência aí. Isso é pesado. Então veja só. Quando você dá importância àquilo que seus pais dizem para você, você vai no caminho, criando um caminho certo. E quando você dá importância ainda mais a Jesus e a Deus, você olha a palavra de Deus, você é criado na palavra,
você é alicerçado na palavra, dificilmente você vai cometer um erro desse. Isso aqui é um engano. Querer aventuras, ir atrás dessas coisas, isso é tolice. Lá no livro de Provérbios fala muito sobre isso aqui, o capítulo do tolo. E aí fala muito das estutícias dos homens. Então esse rapaz ele fez isso, e veja onde ele foi parar, comer farelo, limpar porcos, como diz a palavra aqui. Ele foi limpar curral, chiqueiro de porco. Veja a que ponto chegou esse rapaz, que muitos hoje não estão em currais, mas estão nos currais do vício, da droga, da bebida. Hoje você vai para alguns lugares aí, você está vendo as pessoas no chão. Por quê? Porque deram as costas para a família, não ouviram os pais. E por rebeldia, orgulho, vaidade, achar que sabe das coisas. E não é assim. Sabedoria é tempo. Sabedoria vem do alto e Deus vai dando a você aos poucos. E você tem que entender isso. Porque senão você vai entrar em percalços errados, em caminhos errados, você vai bater em pedra e você vai tombar. Você não vai andar num caminho sólido, que é a palavra de Deus. Então, esse livro aqui ensina muito a gente. Então, veja só. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Imagine só a situação dele. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? Olha só, lá onde ele deixou para trás, os trabalhadores comiam muito melhor que ele. E olha, porque aqui ele não comia nem sobra, ele estava comendo até, como diz aqui, até comida de porco, o farelo do porco. E passava fome porque ele não aguentava comer aquilo ali. Então, imagina a situação, o constrangimento, a dor que esse rapaz, quando ele caiu em si e viu a tragédia que ele tinha cometido com ele mesmo, contra ele. Você que está me vendo aí, abra os olhos, peça a orientação de Deus, peça sabedoria de Deus para não cair nessa. Se você que caiu, você tem tempo de pedir a Deus perdão, se arrependa, caia aos pés de Jesus. Jesus está com os braços estendidos, tentando levantar você e lhe abraçar e lhe beijar. E você vai ser uma nova criatura. Em nome de Jesus. Receba a palavra, receba. Receba essa palavra para você. Então, olha só. Vou voltar para a casa do meu pai, dizia. Estou aqui no verso 18. E não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Olha só o que ele estava pensando quando chegasse lá. Então saiu dali e voltou para a casa do pai, arrependido. Ele aceitava até que o pai dele colocasse ele como trabalhador dele, para ter pelo menos a comida. Mas veja só, o pai vai mostrar aqui uma demonstração totalmente diferente daquilo que ele estava pensando, que ele estava achando que ia acontecer. Então ele vai ver o verdadeiro amor. Porque ele achava, com tudo aquela situação que ele tinha plantado, ele tinha semeado, ele achava que ele ia colher espinhos quando voltasse. E a história vai relatar aqui que não foi bem assim. Isso aí você pense no Senhor Jesus. A atitude desse pai, pense na atitude de Jesus, o que Deus vai fazer por você. É assim que Deus veio para você. Deus não quer saber de você, porque você tem um carro de luxo, que você tem uma fazenda, que você tem uma empresa com 1000 funcionários. Deus não está olhando para você para isso, não. Deus quer você. Ele quer levar você para o reino dele, para adorar ele. Ele quer ser seu Deus. Ele quer você do jeito que você é. Então, se você se arrepender, Jesus vai purificar você. O Espírito Santo de Deus vai transbordar em você. Você será uma nova criatura. Então, Deus está olhando para você. Ele não quer saber dos bens que você tem, não. E o inimigo, ele está querendo destruir você. Aí ele oferece esse monte de coisa para você, enganadora. E quando você abre o olho, você viu, já era. Você está numa situação porque você caiu numa armadilha. Você não ouviu os conselhos, nem dos pais, nem dos mais velhos, e às vezes de um pastor, de um pregador, de uma pessoa que está levando a palavra de Deus para você, e você às vezes escarneceu em tudo. E hoje você vive desse jeito. Então a vergonha, muitas vezes, o constrangimento é tão grande
que você não consegue, né, virar essa chave e ter coragem de reconhecer o erro na frente das pessoas. A humilhação é tão grande que você sente. Mas você tem que resistir, você tem que ir, você tem que ter fé. E Jesus, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na sua vida. Dê um passo de fé. Então, olha só. Quando o rapaz estava longe de casa, o pai o avistou. Ele já vinha no caminho. E, com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. Veja a atitude amorosa desse pai. O seu pai tem amor por você. Muitas vezes o pai foi criado de uma forma, então às vezes ele é fechado, ele é um pouco seco, ele não conversa muito, ele não dialoga muito com você, que não é muito salutar, não é muito bom. É bom que tenha sempre o diálogo de pai e filho desde criança. Ele vai orientando, instruindo, mas às vezes não acontece. Mas o seu pai, ele ama você. Ele ama você. Ele traz as coisas para dentro de casa, ele se esforça. Ele vai para a empresa de manhã cedo, ele volta de noite. Ele dá um teto para você morar, ele dá uma casa, ele dá uma cama para você dormir, ele dá um quarto para você. O amor dele, ele representa às vezes de uma forma diferente que você não vê. Mas dê atenção a seu pai. Honre seu pai, honre sua mãe. Isso é um mandamento de Deus. Quando você faz ao contrário, você vai sofrer. Você vai sofrer. Essa história, ela é bem contada. Quem não escuta os conselhos dos mais velhos, dos pais, quem não honra o pai e mãe, passa por um perrengue, meu amado. Então, veja só. Então, o pai aqui, ele mostrou o amor dele. Ele olhou para o filho e ele teve pena dele. Ele ficou com o coração contrito ali, olhou para o filho e disse: meu filho, ele mostrou o amor dele. Jesus, ele quer mostrar o amor dele para você. Ele ama você. Ele só quer que você venha até ele, vá até Jesus. Ele quer lhe abraçar. Ele quer lhe beijar. Jesus está com as duas mãos estendidas para tirar você do lamaçal, que você às vezes está afundado aí e achando que não tem mais jeito. Mas Jesus tem um projeto, um plano na vida daquele que se arrepende e que o busca. E ele não deixa ninguém para trás, não. Quem anda no barco com Jesus não vai para naufrágio. O barco não vai a pino. Não vai. Pode ter certeza disso. E a própria palavra de Deus diz que Jesus, ele para até a tempestade. Então, veja só. Então, meus amados, aqui ensina muito, principalmente aos jovens, essa mensagem. Você não tem que desafiar a terra que você não conhece, a terra desconhecida. Então, olha só. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Veja só a tristeza dele. Você vê pela fala aqui como esse moço estava triste e arrependido. E você, às vezes, você está aí triste e arrependido por ter cometido um erro contra seu pai e sua mãe. Volte para sua casa, peça perdão a seu pai, peça perdão a sua mãe, peça perdão a Deus. Deus vai lhe perdoar, vai fazer você de uma nova criatura. Deus vai cuidar de você. Você lê a palavra, busca a Deus. A sua vida vai ser transformada, a da sua família. Porque veja a alegria que você vai dar ao seu pai e à sua mãe. Saia desse caminho errado. Saia desse vício. Saia desse caminho, é um caminho escuro. Cuidado com essas falsas amizades. Cuidado com aquela palavra aveludada. Cuidado na faculdade, na empresa que você trabalha, com quem você vai andar. Você tem que buscar entendimento na palavra, buscar entendimento daqueles que têm mais sabedoria que você, seus pais. Escute. Escutar conselho é bom. Tem muita gente que não gosta, mas escutar conselho é bom. Então, o amor de pai é assim, né? Ele recebe o filho do jeito que ele vem, ele recebe. Então, mas o pai ordenou aos empregados depressa: tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponha um anel no dedo dele, as sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar.
Olha só. Então, o pai trata ele como ele viesse de uma viagem positiva. Porque esse filho, para ele, já estava quase que perdido. Esse pai já não tinha esperança de esse filho voltar para casa. Então, quando ele vê que o filho está voltando, a alegria dele é muito grande. Ele não está querendo saber se ele duplicou o dinheiro dele, se ele foi para lá e se ele foi bem sucedido, se ele vinha mal sucedido. O pai dele estava querendo vê-lo, abraçá-lo e beijá-lo e demonstrar o amor. Jesus quer demonstrar isso para você. Dê uma oportunidade para que Jesus lhe abrace, lhe beije, caminhe com você, se arrependa aos pés de Cristo. Ele é o seu Senhor, ele é o único Salvador, o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Quando o homem se arrepende, uma alma é conquistada para o reino, o céu entra em festa, como entrou aqui na casa desse homem. Ele mandou matar um novilho novo, um gordo, né? Preparou uma festa para o filho, porque é um dia de festa, um dia de celebrar o nascimento de uma nova criatura, que pode ser você na casa do Senhor. Receba essa mensagem. Ela é sua, receba. Então, porque esse meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Olha lá. Ele estava perdido. Então, para o pai, ele não tinha esperança de esse filho voltasse. E aí, quando ele vê o filho voltando para casa, ele olha e corre ao encontro do filho. Abraça ele e beija ele. E diz: vamos comemorar. Então, Deus quer fazer uma comemoração, porque no céu há festa, na hora que você se arrepende, na hora que você entrega seu caminho ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a você. Porque esse meu filho estava morto, viveu de novo, estava perdido e foi achado. Vai finalizando aqui, ó, a história. E começaram a festa. E a festa começou. Quando você entregou a sua vida a Jesus, a festa começou lá no céu. Porque é a festa no céu quando uma alma é salva. Essa mensagem é para você que está achando que a sua vida não tem mais jeito, não tem mais salvação, não tem mais cura, que você nasceu torto e vai morrer torto. Isso é uma mentira. Esse adágio popular, isso aí tem que ser cortado, porque Jesus é a solução. Jesus endireita qualquer um perdido, qualquer um que anda no caminho errado, no caminho torto. Você se arrependendo, Jesus vai consertar a sua vida. Aqueles que estão amarrados, aprisionados no vício, aprisionados pelo delito, aprisionados por erros, por coisas que construíram erradamente. Então, casamentos que estão prestes a ruir, Deus pode resgatar. A gente sabe disso, que pode acontecer isso. A palavra de Deus, ela ensina. Ele restitui os lares que estão se quebrando. Quando entra o poder dele, você deixa entrar na sua vida, na sua casa. Deus faz uma transformação na sua vida e estende para toda a sua família. Através de você, que pode ser um condutor e um canal para que toda a sua família seja salva, em nome de Jesus. Então, a palavra de Deus ela é muito forte, ela é muito verdadeira. Quando a gente coloca essa palavra dentro da gente, no nosso entendimento, a gente pede a orientação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vai enchendo o nosso ser e vai nos dando paz, nos dando alegria, porque ele clareia o nosso caminho. Ele clareia o nosso caminho, é a luz. E a gente não anda mais em caminho escuro, a gente sabe onde está pisando. Então a gente começa a prosperar e a gente às vezes nem sabe, nossa, como Deus está abençoando, porque você está sendo fiel a Deus, você tá sendo caminhando com Ele, você tá adorando Ele. Deus quer ser adorado por você, Ele quer ser seu Deus na sua vida. Deixe que Deus opere na sua vida, meu amado. Saia de tudo isso aí. Deixe que Deus cuide de você. Ande com Jesus. Busque a palavra, busque o entendimento. Que Deus te abençoe. Essa mensagem é para você. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Deus estenda bênção sobre você. Aqueles projetos que você tem, aquela indecisão que você tem, peça a Deus, Ele vai orientar você.
aquela assinatura de contrato que você tem para fazer, peça a Deus, que Ele vai orientar você. Não faça nada com dúvida. Faça as coisas orientadas pelo Senhor, porque quando você tem dúvida, você não deve prosseguir. Você deve ter o coração em paz para resolver qualquer tipo de situação, seja ela empresarial, familiar, na sua vida pessoal. Então você tem que ter essa segurança que Cristo deposita, que Ele entra na gente, na nossa vida, e Ele começa a nos dar essa segurança. E quando você se sente estável, aquela segurança, aí você faz as coisas e as coisas dão certo, porque Deus ele está te conduzindo. Não faça nada sem a presença de Deus. Peça orientação, ore naquele sentido que você tem. Que Deus vai abençoar você, a sua casa, em o nome de Jesus. Vamos fazer uma oração para encerrar. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te louvamos, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa passagem maravilhosa que nos ensina tanto, Pai. É inesgotável, Pai. Escutamos e cada vez que nós lemos, aprendemos mais, ó Deus. Nos alimentamos mais, ó Deus. Que o Senhor, Pai, toque no coração dessa pessoa que está vendo esse vídeo, ó Pai. Essa pessoa que está sem esperança, sentindo, ó Deus, que tudo está perdido, como esse jovem aqui, que dilapidou todo o recurso que levou, foi conhecer coisas erradas, foi atrás de aventura e cometeu esse engano, meu Deus. Quantas pessoas, quantos jovens estão vivendo assim, esse tormento de engano, Pai. Ó Deus, toca no coração, que essa pessoa se arrependa, ó Deus, e ande e trilhe o seu caminho, Pai, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Que essa pessoa, Deus, seja transformada, que seja salva, liberta, curada, e que haja uma transformação na sua casa, Pai. E através dela, pessoas sejam alcançadas para o teu reino. Em o nome de Jesus, nós louvamos e te agradecemos, ó Deus. Amém. Que Deus te abençoe.